Olá, tudo bem? Nessa capacitação sobre o coronavírus, vamos abordar 3 itens: definições de caso, fluxo de pacientes e uso correto e racional dos EPIs. Todas as informações que falaremos a seguir estão disponíveis na intranet através do link coronavírus. Acessando esse link, temos acesso à ficha de notificação, ao termo de consentimento livre esclarecido, que são documentos para quem atende esses casos suspeitos, é necessário ter acesso, e o plano de contingência, além dos boletins diários com novas informações e orientações do comitê para toda a comunidade hospitalar. Lembrando que o plano de contingência está sempre em revisão, conforme o cenário vai mudando, né, o cenário nacional do coronavírus, ele vai mudando, novas orientações, novos protocolos vão surgindo. Então, o plano de contingência ele vai sendo atualizado também e essas informações repassadas para todos vocês o mais rápido possível. Então, é importante a gente sempre estar acompanhando esse plano de contingência na intranet para ver se houve alguma mudança em alguma orientação. Para a gente entender quais EPIs usar e como utilizar e quando utilizar, é importante a gente entender a forma de transmissão do vírus. Então, o período de incubação dele é uma média de 5 dias, variando de 1 a 14 dias. Por isso, o tempo de isolamento, a recomendação do tempo de isolamento de 14 dias. Ele é um vírus transmitido principalmente por via respiratória, através de gotículas, então como tosse, espirro, ou por contato direto, de pessoa a pessoa, ou contato indireto, através de objetos e superfícies contaminadas. Então, uma doença transmitida por contato e gotícula, nós vamos precisar seguir as precauções para contato e gotícula, certo? Lembrando sempre da importância da higienização de todo o ambiente, a higienização das mãos, que é essencial para toda a prestação de cuidado na saúde. A máscara cirúrgica, que está gerando bastante dúvida, né? Quem utiliza, quando utilizar. Então, a máscara cirúrgica ela é indicada para os profissionais de saúde que estiverem cuidando de uma pessoa com infecção, suspeita ou confirmada pelo coronavírus, certo? Então, os profissionais que estão lidando diretamente na assistência daquele paciente suspeito ou confirmado. Além disso, a outra situação de indicação do uso da máscara são para os pacientes, pessoas que apresentem sintomas respiratórios. Então, os pacientes suspeitos, eles deverão utilizar a máscara cirúrgica também, visando a contenção da secreção. Então, as outras pessoas, setores administrativos, né, pessoas que não possuem sintomas respiratórios, os profissionais de saúde que não estão na assistência direta aos pacientes suspeitos ou confirmados, esses profissionais não precisam, não deverão utilizar a máscara cirúrgica, né? Então, em ambientes públicos e tudo mais. Porque o uso da máscara, apenas a máscara, ela não vai ser eficaz, né? Ela tem que ser utilizada também com a higienização frequente das mãos, visto que é uma doença também de contágio por contato. E o uso da máscara indiscriminadamente, ele pode criar uma falsa sensação de segurança, levando a gente a negligenciar esses outros pontos, como a higienização das mãos. E visando também, tendo em mente essa escassez de materiais que nós estamos enfrentando, né, a gente precisa entender a necessidade do uso correto dessa máscara. Para aquele profissional que estiver prestando assistência a um paciente realmente suspeito ou confirmado, que ele realmente tem a indicação do uso da máscara naquele momento, que ele não passe, que não falte esse equipamento de proteção para ele naquele momento. E a N95? Quando que a gente vai utilizar? Então, a N95 ela vai ser utilizada para os profissionais de saúde em contato com esses pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus, que estarão realizando procedimentos geradores de aerossóis. Então, vai ser apenas nesse momento. Quais são os procedimentos geradores de aerossóis? Tubação, aspiração traqueal, ventilação mecânica, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, coleta de amostras nasotraqueais, alguns procedimentos odontológicos, são alguns exemplos de procedimentos geradores de aerossóis.
Então, durante esses procedimentos, a equipe que estiver prestando assistência deverá utilizar N95. Lembrando que, para aqueles pacientes em ventilação mecânica, que nesse momento estarão concentrados nas UTIs, esses pacientes suspeitos ou confirmados de coronavírus que estiverem em ventilação mecânica, todos os profissionais de saúde, ou até mesmo as equipes de apoio que entrarem no quarto para prestar algum tipo de atendimento, deverão utilizar N95, visto que a própria ventilação mecânica é um procedimento gerador de aerossol. E esses pacientes suspeitos ou confirmados, então, com coronavírus, quem são esses pacientes? A partir do dia 20/3, o Ministério da Saúde decretou um estado de transmissão comunitária no nosso país, então as situações para definição de casos mudaram um pouquinho, e são essas. Nós temos 3 situações. Situação número 1, a pessoa que apresente nos últimos 14 dias febre e algum sintoma respiratório. Então, ela precisa ter as duas coisas concomitantes. Quais são os sintomas respiratórios? Exemplo, tosse, produção de secreção, de escarro, queda de saturação, batimento de asas nasais, cianose, dor de garganta, isso tudo são sintomas respiratórios. Então, a situação número 1, a pessoa precisa apresentar febre e sintoma respiratório. Na situação número 2, são os contatos próximos. Então, a pessoa precisa apresentar febre ou algum sintoma respiratório e ter tido contato próximo com algum paciente suspeito ou confirmado para a COVID. Lembrando que contatos próximos envolvem contatos físicos, permanecer no mesmo ambiente por um tempo mais prolongado, não respeitando a distância de segurança, né, acima de 1 metro. Então, conversar com a pessoa frente a frente por mais de 15 minutos, isso tudo são contatos próximos. E a situação número 3, que são os contatos domiciliares, onde a pessoa precisa apresentar febre ou algum sintoma respiratório e resida ou trabalha no domicílio de um caso suspeito ou confirmado para o Covid-19. Então, são essas 3 situações para a definição dos casos suspeitos de Covid-19. Na nossa instituição, esses pacientes chegaram de 2 maneiras. Via regulação, então vindo de outras instituições, ou aqueles de demanda espontânea. Aqueles pacientes que vêm regulados, o fluxo de atendimento está bem descrito no item 6.1 e 6.2 do plano de contingência. Então, o desenho do fluxo ele é um pouco grande, então não caberia no slide para a gente exemplificar. Sugiro que vocês deem uma olhada no plano de contingência, nesse fluxo, e se tiver alguma dúvida, depois procurar tanto o núcleo de vigilância epidemiológica ou os responsáveis mesmo do comitê para a gente solucionar essas dúvidas. Já os pacientes de demanda espontânea, essa descrição consta no item 6.3, Esses pacientes, eles darão entrada através do pronto-socorro. O primeiro atendimento será feito lá, a primeira avaliação, para depois encaminhar para as unidades de referência de internação. Lembrando que ficou determinado que na nossa instituição, as unidades de referência para internação dos pacientes com suspeita ou confirmação de COVID é a unidade 5 para os pacientes adultos, a enfermaria de pediatria para os pacientes pediátricos e as UTIs, adulto ou pediátrica, quando houver indicação. Além disso, tem o atendimento de gestante, também tem um fluxo próprio, está descrito no item 6.7, 6.8, 6.9, só dá uma checadinha lá. Lembrar também que mesmo o fluxo desenhado no plano de contingência, a gente tem que respeitar o fluxo interno que a gente já tinha para a internação dos pacientes, então sempre comunicar a regulação de leitos sobre a internação desses pacientes. Quanto ao uso dos EPIs, um outro assunto que gera muita ansiedade em todos os profissionais de saúde, Então,
qual EPI utilizar e como utilizar. Essa escassez de EPIs já se sabe que não é um problema institucional nosso do HC, né? Ele é um problema mesmo nacional, uma preocupação de todos, tem várias reportagens aí demonstrando exatamente isso, certo? Então, por isso, tanta conversa, tanta orientação para o uso racional e consciente desses equipamentos, para que a gente possa enfrentar, passar por esse momento da forma mais branda possível. Então, quais EPIs deverão ser utilizados, né? Então, aquele paciente que apresentar suspeita, ele deve utilizar a máscara cirúrgica. Durante todo o transporte desse paciente também, ele deve utilizar a máscara cirúrgica. Lembrar da importância de evitar o fluxo desse paciente pelo hospital, né? O máximo possível, transportar ele realmente para aqueles procedimentos que não podem ser feitos de outras formas, certo? Além disso, o profissional de saúde vai utilizar, como a gente conversou, a precaução para contato e gotícula. Então, isso vai envolver a máscara cirúrgica ou a N95 quando indicado, nos casos de procedimento gerador de aerossóis, luvas, os capotes impermeáveis e o óculos ou protetor facial. Os outros profissionais da equipe de apoio, eles também utilizaram os EPIs necessários, né, para contato e gotícula. Então, o avental descartável, a máscara cirúrgica, as luvas também, da mesma forma. E essas equipes de apoio também, a gente tentar evitar o uso desses EPIs, a entrada desses profissionais no quarto, desnecessariamente. Então, a gente concentrar mesmo as medidas, entrar sempre quando for realmente necessário. Agora a gente vai descrever o passo a passo para a colocação e retirada, né, dos equipamentos de proteção individual. Lembrar da importância de seguir esses passos corretamente para a gente evitar ao máximo nossa contaminação, principalmente na desparamentação, certo? A gente vai seguir uma ordem tanto para colocar quanto para retirar esses equipamentos, tá? E vamos falando de cada uma delas. No final desse passo a passo, tá? Tem um link do YouTube de um vídeo também bem demonstrativo de outra instituição, mas com os mesmos equipamentos que são utilizados por nós para demonstração, que vale a pena dar uma conferida. A gente fala o passo a passo agora, depois assiste o vídeo, até para dar uma reforçada mesmo na mente de todos esses passos, certo? Então, a primeira coisa que eu vou colocar antes de entrar no quarto do paciente. Então, ainda fora do quarto, eu vou colocar a primeira coisa, o avental. Antes de colocar o avental, eu vou fazer a higienização das minhas mãos. A gente não pode esquecer, os EPIs, eles são para a segurança do profissional, né, para a gente evitar a contaminação e também a dispersão dos micro-organismos, mas a gente precisa seguir os passos para a proteção do paciente também, para evitar a contaminação do paciente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a higienização das mãos, tá? Nesse momento, eu sugiro que seja feita com água e sabão. Vou vestir o avental, sempre amarrando firme as tiras para que esse avental não se solte durante o procedimento. E essas tiras sempre para trás, tá? Nunca amarrar elas para frente, porque senão elas vão ficar encostando nas superfícies e tendo ainda um risco maior de contaminação. Em segundo lugar, vou colocar a máscara cirúrgica ou a máscara N95, né? Para colocar, sempre evitar tocar na parte da frente da máscara, né? Então, vou amarrar as tiras também, colocando uma tira mais acima na cabeça e outra na nuca, e ajustar o clipe nasal, que é o que vai fornecer uma vedação para uma proteção melhor. Também essa máscara, lembrar que ela deve cobrir todo o queixo e o nariz, certo? E as máscaras cirúrgicas que são descartáveis, certo? Elas são de uso único. No caso da N95, como a gente conversou, ela vai ser utilizada por 15 dias na nossa instituição, né? Então,
Se for a primeira vez que eu estiver utilizando essa máscara, eu preciso identificar com meu nome, data, para durante esse período de utilização, eu ter esse parâmetro do tempo, né, para a utilização dessa máscara. Então, da mesma forma, eu vou colocar ela pegando pelas tiras, fixando bem as tiras, uma no topo da cabeça, uma na nuca, ajustando o clipe nasal também. E aí, nesse caso, é importante fazer o teste de vedação, tá? Evitar tocar a parte da frente da máscara para não contaminar, mais que vai ser uma máscara reutilizada, certo? E para fazer o teste de vedação, eu vou expirar profundamente, visando fazer uma pressão positiva dentro dessa máscara, tá? E aí não pode ter nenhum vazamento. E a outra verificação é fazer uma inspiração profunda para que essa máscara ela murche, né? Ela se agarre ao rosto, fazendo uma pressão negativa, também mostrando que não há vazamento. Qualquer falha de funcionamento, sujidade visível e umidade, essa máscara deverá ser desprezada e então a gente vai pegar outra para utilização, certo? Terceiro passo, vou colocar o óculos ou protetor facial. Esse óculos, eles têm que ser, e o protetor facial, eles não são descartáveis, eles têm que ser higienizados após o uso, né? E os protetores faciais, principalmente, foram disponibilizados alguns para as unidades, mas ele não é de uso individual, então ele precisa ser higienizado e armazenado na própria unidade. Em seguida, a gente vai colocar o gorro e a touca, também lembrando de prender o cabelo, tá? E cobrir toda a superfície. E por último, a gente vai colocar a luva. Mas essa luva a gente vai colocar quando a gente já estiver dentro do leito do paciente, certo? Porque eu vou tocar a maçaneta para entrar no quarto. Então, eu preciso higienizar minha mão para reduzir essa contaminação, calçar a luva para fazer o cuidado ao paciente, evitando assim a contaminação deste paciente, certo? Na hora de colocar a luva, tentar prender o punho do avental para que não exponha o punho durante qualquer procedimento, que essa luva fique mais bem aderida também. Então, prestamos o cuidado, agora vamos seguir com a retirada dos equipamentos. Da mesma forma, a gente vai seguir uma ordem, né? A luva é a primeira coisa que nós vamos tirar, porque a luva é o que a gente teve contato com maior superfície, com os fluidos, com o próprio paciente, então é o que está mais contaminado. Essa luva vai ser o primeiro item a ser retirado, ainda dentro do quarto. Né? Seguir o passo a passo para a gente não se contaminar. Então, eu estou com as duas mãos enluvadas. A primeira luva eu vou tirar puxando apenas pela parte externa. Virando do avesso para não mais ter contato com essa parte externa dela. E a partir do momento que eu tirei, estou com uma mão sem luva, a segunda luva eu vou tirar colocando a mão pelo interior da luva e virando ela do avesso também. Após a retirada da luva, eu vou fazer a higienização das mãos com o álcool 70, está disponível em todas as unidades de internação, ou com água e sabão. Para depois tirar o avental ou capote, ainda dentro do quarto também. Então, esse avental eu não vou rasgar, não vou puxar ele e rasgar, né? Eu vou desamarrar e pegando também pela parte interna, eu vou desenrolando ele até eu conseguir retirar ele por completo, sem tocar na parte externa dele. Vou fazer o descarte desse avental e seguir retirando o gorro, também pegando pela parte posterior, nunca tocando o rosto, né, a face. Faço o descarte desse gorro, higienizo minhas mãos para então sair do quarto e retirar o óculos e a máscara. Eu vou sair desse quarto, vou ter tocado a maçaneta novamente, então ao sair eu realizo a higienização das mãos novamente. Sugiro que antes de entrar no quarto a gente já deixe uma proteção para uma superfície onde eu vou colocar o óculos, né, antes de fazer a higienização desse óculos. Então retiro meu óculos pegando pelas hastes laterais ou o protetor facial, né, coloco sobre essa proteção, esse papel, um não tecido sobre essa superfície e vou fazer a retirada da máscara. A máscara cirúrgica, a gente vai desamarrar as tiras pela parte de trás, também evitando tocar o nosso rosto. Retiro a máscara cirúrgica e descarto.
caso da N95, a diferença é que a gente não vai descartar, mas da mesma forma vamos retirar pelas tiras, evitando tocar a parte da frente da máscara, pegando sempre pelas extremidades e aí acondicionando ela no saco plástico perfurado, conforme a orientação da nossa instituição. A gente sugere que deixe um pedaço da tira para fora, para facilitar a remoção depois, na hora da reutilização. Então, terminada a desparamentação, a gente vai fazer a higienização do óculos ou do protetor facial, né? Lembrando que a gente preconizou o álcool 70, então a gente vai fazer a limpeza com água e sabão, e depois a desinfecção com álcool 70. E o álcool 70, para ele ter o efeito necessário, precisa fazer a fricção por 3 vezes. Terminada a higienização do óculos ou do protetor, higienização das mãos e tá o procedimento encerrado. O link para o acesso do vídeo é esse que está aí no slide. É um vídeo bem explicativo também, então sugiro que vocês assistam, está disponível no YouTube para todo mundo. A gente tem que lembrar também da importância, né, de ter em mente os 5 momentos para a higienização das mãos, como eu comentei, para proteger nosso paciente também de outras infecções relacionadas à assistência à saúde, né, e até mesmo da disseminação dos micro-organismos para os ambientes. Então, os 5 momentos para a higienização das mãos: antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento asséptico, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas ao paciente. São 5 momentos que a gente não pode esquecer de realizar a higienização das mãos. Essa higiene das mãos, lembrar da técnica correta, seguir os passos corretos, retirar os adornos para a eficácia dessa técnica, unhas curtas, isso tudo é essencial para a nossa técnica sair como o esperado. Por fim, algumas informações também, algumas recomendações importantes para todo mundo, em todos os locais, né? Lavar regularmente as mãos, utilizar a etiqueta de tosse, né, que cobrirá a boca e o nariz ao tossir e espirrar, evitar aglomerações em ambientes fechados, por isso também que nossas capacitações agora estão sendo feitas online, né, à distância, e não compartilhar os objetos de uso pessoal, tá certo? Então, é isso, muito obrigado a todos vocês.